Então, caríssimos irmãos, irmãs, nós que estamos nesta segunda semana do tempo comum, estamos aí com a história, né, de Samuel, uma promessa de Deus para a vida de Ana. Ana que era estéril, né, e a gente acompanha toda a trajetória de Samuel, e agora Samuel já está velho. Deus já fala com Samuel para ir à casa de Jessé, porque também Deus já tinha rejeitado Saul, né? Porque Saul também não tinha sido fiel a Deus, né? Saul buscou solução, né, das coisas fora de Deus. Isso é uma coisa que realmente desagrada a Deus, e meus irmãos. Isso aqui tem que ficar muito, muito claro. Se é uma coisa que desagrada a Deus, é quando a gente deixa de buscar solução nas coisas com Ele para ir atrás de qualquer outra alternativa que não seja a sua presença. O que mais agrada a Deus, né? O que mais agrada a Deus é quando nós estamos na sua presença. Não existe nada, né, que agrade mais a Deus quando nós caminhamos em direção a Ele, quando nós saímos da nossa casa, quando nós saímos do nosso ambiente para entrar no ambiente de Deus, aonde Deus mora, né? Deus se fez carne, Jesus se fez carne, né? Deus se fez carne e habitou no nosso meio e permanece até hoje por meio da Sagrada Eucaristia e do sacramento da igreja, exclusivamente porque Ele deseja e quer que nós o busquemos, né? Porque nós o busquemos. Hoje de manhã, estava lendo na liturgia das horas, né? Aquela liturgia que é a completa, a leitura de um comentário, né, da carta aos Efésios, se eu não me engano, de Santo Inácio de Antioquia. Eu estava lendo, mas da segunda-feira, e Santo Inácio diz assim que nós precisamos nos reunir com mais frequência, né? Porque todas as vezes que nós reunimos para orar, todas as vezes que nós congregamos para orar, Satanás perde as forças. Olha que coisa, né? Quando uma assembleia se reúne na presença de Deus, né, Satanás perde as forças. E nós precisamos ter isso em mente, né, para que a gente também não se perca naquela velha máxima, naquela velha conversa, né? Eu rezo em casa. Eu rezo em casa, não precisa de igreja não, né? E nós estamos vendo toda essa trajetória, né, da história bíblica, que na verdade é uma história que nos mostra o quanto é necessário a fidelidade a Deus e quando Deus, e como, né, na verdade, Deus tem os seus modos de escolher, que não são os modos humanos, né? E uma coisa muito interessante que Deus fala com Samuel, né, e que deve ficar gravado no nosso coração, né? Enquanto as pessoas escolhem com critérios de aparência, enquanto as pessoas escolhem com critérios de qualidades humanas, né? Enquanto a seleção humana, né? Enquanto a seleção humana é feita pela estrutura familiar que você tem, porque hoje é muito comum, né? Na sociedade é muito comum. Quem tem influência familiar é mais fácil para arrumar um emprego, né? Quem tem influência na sociedade, no meio político, ou até mesmo na igreja é assim, né? Se você tem uma influência
com o padre, se você tem uma influência com o bispo, se você tem uma influência com os coordenadores, as coisas vão ficando mais fáceis. Por quê? Porque essas ações humanas, elas são regidas por critérios humanos. Agora aqui não. Aqui é diferente, né? Samuel, escolhido por Deus para poder ungir um rei, vai à casa de Jessé e ao chegar na casa de Jessé, imediatamente ele olha para Eliabe e fala assim, é esse. Mas com que critério Samuel está fazendo isso? Com critérios humanos. Pela beleza, pela força, né? Pela estatura, pela postura, talvez até pela inteligência, né? E Deus fala com Samuel, Samuel, não é assim que eu escolho. Não adianta, né? As minhas escolhas, elas são regidas de dentro para fora e não de fora para dentro. As minhas escolhas são feitas a partir, né, daquilo que o coração humano deseja. Olha aí. As escolhas de Deus são feitas a partir daquilo que o coração do ser humano deseja. Porque não adianta você ter boa aparência, não adianta você ter um bom estudo, não adianta você ter habilidades humanas se o seu coração está distante de Deus. Se os seus propósitos, se os seus sonhos estão desconectados dos sonhos de Deus e dos propósitos de Deus. Não vai adiantar, meus irmãos, de verdade não vai mesmo, né? Você ter tudo o que um homem e uma mulher, né, almeja aqui nessa terra, se o seu coração não estiver conectado com aquilo que Deus tem para a sua vida. E não vai adiantar mesmo, porque a frustração humana hoje, a crise existencial que existe hoje na humanidade, né? O ser humano que não sabe quem é e para onde vai, ponto. O ser humano que não sabe quem é e que não sabe para onde vai, está em crise existencial. O que é existencial? Para que eu nasci? Eu nasci, não sei, porque eu não sei quem eu sou e não sei para onde eu vou. E aí agora se estabeleceu essa crise, né? Se estabeleceu essa crise. Deus vai escolhendo as pessoas a partir do coração de cada um. E esse coração que pulsa como um desejo ardente e verdadeiro de servi-lo e unicamente servi-lo, de amá-lo e unicamente amá-lo. E nós precisamos sim ser fiéis a Deus, amando acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Nós precisamos ser fiel a Deus. Nós não podemos cair na tentação de dividir o nosso coração com quem quer que seja. Nós não podemos dividir o nosso coração com quem quer que seja. Porque isso ficou muito bem estabelecido quando Abraão, com seu único filho Isaque, que era o filho da promessa, que era o sonho de Abraão, que era o desejo de Abraão, e Deus pediu o que Abraão mais amava na terra, mais desejou na terra, e Abraão não hesitou. Abraão logo colocou-se à disposição. Imagina, para nós que temos filhos, né? Imagina, né, a dor de estar carregando um filho com a lenha sobre os ombros, e o filho perguntar assim: papai, para onde nós estamos indo? E Abraão fala assim: nós estamos indo fazer um sacrifício, meu filho. E aí o filho fala assim: papai, mas aonde está o cordeiro?
E Abraão, olhando para Isaac, diz assim: Deus proverá, meu filho. Porque Abraão sabia que a oferenda era ele, era o próprio filho dele. Você imagina a dor do coração? Abraão caminhando ao lado de Isaac, sabendo que chegando no alto do Monte Moriá, teria que matá-lo. Se não bastasse entregá-lo, ele mesmo teria que fazer o sacrifício. Você imagina? Enquanto os 7 filhos, né, de Jessé estavam ali ao redor, desculpa o termo que a gente usa, né, debaixo da saia da mãe e do pai, Davi estava no campo. Porque Davi era um homem desprendido. Porque Davi sabia que ele tinha que exercer sua função. Porque Davi era um rapaz, um adolescente obediente. Porque Davi não almejava cargo dentro da família e não almejava ser o melhor dentro da família para poder ter a maior parte da herança. Davi não era um puxa-saco do pai nem da mãe, porque existe filho puxa-saco do pai e da mãe, porque eles ficam com o olho grande para o pai e para a mãe dar as coisas mais para ele. Quem tem família com muitos irmãos sabe como é que é. Né? Tem uns filhos que ficam puxando o saco do pai e da mãe para poder depois tomar conta da aposentadoria. Não, Davi não. O coração de Davi estava concentrado, né, em cumprir os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. O coração de Davi estava concentrado em fazer aquilo que era da obrigação dele fazer, porque em momento nenhum da vida de Davi almejou cargo, almejou função, almejou poder. Em momento nenhum, Davi quis realmente exercer o cargo e a função para a qual ele foi escolhido, e por isso foi escolhido. Ao contrário de Eliabe e os seus irmãos, que quando Samuel chegou na casa do pai Jessé, já estufou os peitos e falou assim: ganhei, é eu. Quando Samuel falou assim: olha, Deus mandou vir aqui, porque na sua casa um dos seus filhos foi escolhido para poder ser ungido rei de Israel. Aí todos eles, os 7, começou um a olhar para o outro e falou assim: é eu. Enquanto Davi estava na onde? Lá no mato, cuidando das ovelhas. Porque Deus quer pessoas que cuidam de ovelhas. Deus quer pessoas que cuidem de ovelha, meus irmãos. Escuta o que eu estou falando. E cuidar de ovelhas não é fácil. Quando a gente fala cuidar, a gente precisa buscar o conceito de cuidar. Porque o conceito de cuidar que o mundo nos ofereceu é um conceito que deixa a gente muito apegado às coisas e às pessoas. O conceito de cuidar não tem nada a ver com isso, com o que a gente aprendeu com a nossa família ou na sociedade. Cuidar é, sobretudo, zelar, né? Para que aquilo que está sobre a sua responsabilidade chegue no fim último, que é Deus. Né? Imagine só. Né? Qual decepção não foi quando Davi chega lá do mato e Samuel, ao ver Davi, o Espírito Santo revelou no coração de Samuel: é este. E Samuel falou assim: é este. Imagine a tristeza e a decepção dos irmãos de Davi. Ao contrário, que se Deus tivesse escolhido Eliabe ou um dos outros irmãos de Davi, Davi ia ficar feliz pela escolha, porque fazia parte da família. Olha para você ver que diferença, meus irmãos. E aí eu volto a dizer que a verdadeira conversão é aquela onde nós nos alegramos de fato.
com o dom recebido de Deus do nosso irmão. Né? Se nós ainda entristecemos com o bem-estar dos outros, se a gente se entristece, ou sente inveja, ou sente raiva, ou sente mágoa com o crescimento do irmão na vida espiritual ou humana, é porque ainda nos falta conversão, porque o nosso coração está apegado às coisas da terra, porque o nosso coração está apegado às coisas mundanas. Eu tenho certeza absoluta que se fosse ao contrário, se Samuel tivesse escolhido, por exemplo, Eliabe, Davi ia ficar muito feliz, porque dentro da casa dele tinha sido escolhido um rei. Não, mas quando Davi chega e quebra todo o protocolo humano de escolhas, com certeza aqueles irmãos de Davi ficaram decepcionados. Nós que estudamos para isso, nós que trabalhamos para isso, nós que malhamos para isso, nós que estamos dentro de casa estudando todas as normas e leis, porque existia também uma profecia dentro do nosso coração que o rei ia sair da nossa casa, nenhum de nós. O improvável. Deus trabalha com o improvável. E talvez seja por isso que nós estamos aqui. Deus trabalha com o improvável e talvez por isso que nós estamos aqui. Porque Deus não olhou para nós e não escolheu por critérios humanos, porque você é bonito, porque você é estudado, porque você é o melhor da sua casa, ou porque você é isso ou que não. Deus escolheu, a escolha de Deus em relação à nossa é a mesma escolha que Deus fez com Davi. Foi a partir daquilo que nós temos no coração. Qual é o desejo que nós temos no coração? Né? Aonde o nosso coração está? E aqui eu faço um alerta para todos vocês, né? E fazendo para todos vocês, eu faço para mim também. Né? Não caia na loucura de dividir o seu coração com quem quer que seja. Não caia. Escuta para você ver. Estou falando de filho, estou falando de esposa e de marido, estou falando de amigo, estou falando de qualquer pessoa que esteja ao seu lado, ou qualquer coisa que você ganhe. Não caia na loucura de dividir o seu coração com quem quer que seja. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, o seu destino pode ser o mesmo de Saul. O seu destino pode ser o mesmo de Saul. Qual foi o destino de Saul? Deus rejeitou Saul. Deus não quis mais que Saul cumprisse a função que foi designada. Então, dá licença. Sai porque eu vou chamar outra. Por que aconteceu? Porque Saul dividiu o coração dele com outras coisas, com outros projetos, com outros sonhos, com outras pessoas, com outras coisas que apareceu na vida dele. A preocupação lá na época de Jesus, aqui já no Evangelho, dos fariseus, dos doutores da lei, era de fato em ficar observando o erro dos outros. Ao invés de aprimorar e de buscar o sentido das coisas. Ao invés de ficar interiorizando, ao invés de ficar buscando o sentido das coisas, fica observando o erro dos outros. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de São João, no prólogo de São João, diz: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque a palavra de ora era só letra, agora não é letra mais. Agora é uma pessoa que age. Eu vim não para abolir a lei, eu vim dar cumprimento, porque eu não quero que as coisas fiquem só no papel, lindo, maravilhoso, não, eu quero que esta letra, ela se movimente, ela faça realmente o movimento que precisa ser feito para mudar a vida do ser humano, né? Não existe nenhuma lei, nem humana nem civil, nem civil e nem religiosa. Não existe nenhuma lei, né? Nem humana e nem espiritual,
né? Que é maior do que Jesus, que é maior do que o Verbo encarnado. Essa é uma das coisas que eu mais amo, é quando Jesus fala assim: eu sou a lei. Olha aí, pessoas preocupadas com isso, com aquilo. Eu sou a lei. Então, se eu sou a lei, o que eu faço é lei, o que eu falo é lei, a maneira como me comporto é lei, se eu sou a lei. Então nós estamos hoje num movimento terrível, né? Um movimento terrível de degradação da pessoa humana e, sobretudo, da espiritualidade, aonde as pessoas elas não querem mais, né? Não querem mais viver, sabe, aquela união com Deus, de como tem que ser, e aí cada um começa a inventar as coisas, cada um começa a buscar do seu modo, cada um começa a criar fantasias na cabeça para buscar este Deus único e verdadeiro, sendo que nós já temos estabelecidos meios para buscar este Deus único e verdadeiro, e estes meios quem nos apresenta é a igreja de Jesus Cristo, a igreja que nós congregamos, a católica, a apostólica, a romana. Então nós não temos muito que ficar inventando, ou praticamente nada, é simplesmente seguir o Cristo vivo, o Cristo nu nesta cruz que nos foi oferecida como modelo, né, para podermos alcançar a glória eterna. E nós não podemos esquecer disso. Quando os fariseus, os escribas, né, os doutores da lei, aqueles que ficavam enchendo o saco de Jesus, né, ficaram preocupados com pegar ou não espiga dia de sábado, porque dia de sábado está na lei que ninguém pode fazer nada. Jesus cita a história do próprio Davi, que tinha um coração livre, um único homem nas Sagradas Escrituras que Deus disse que é um homem segundo o meu coração. Por quê? Por que que Davi Pega lá, eu quero que vocês depois peguem e façam um estudo sobre a vida de Davi e entenda de uma vez por todas por que que Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi tinha um coração livre, né? Um homem que ama a Deus sobre todas as coisas, e isso também está lá na primeira carta de João. Um homem que ama a Deus sobre todas as coisas, é um homem de coração livre, que não tem medo de tomar as decisões, que não tem medo de ir adiante naquilo que Deus pede, que não tem medo, que não fica paralisado por conta de opinião de fulano, de ciclano, de Deltrano, mas é um homem livre, que vai adiante, que arranca, que vai buscar, que quer agradar somente a Deus, o único Deus verdadeiro, né? Este sim é um homem segundo o coração de Deus. E como Deus está procurando estes homens e estas mulheres que sejam livres para amá-lo acima de todas as coisas. Nós que, né, basta um desejo carnal ou um problema entre nós, a gente já começa a nem pensar em Deus mais, ou esquece daquilo que Deus falou e fez em nosso favor. Busquemos, nossos irmãos, busquemos de fato, né, aprofundar nesse mistério. Esse mistério das escolhas de Deus. Eu não tenho dúvida, né? Independente de qual vai ser o seu destino, se vai ser o destino dos grandes profetas que foram fiéis a Deus mediante a todas as fraquezas, ou o destino de Saul, né, que trocou Deus verdadeiro por um Deus que não existe, por um Deus pagão. Independente de qual vai ser o fim
uma coisa nós podemos afirmar, que a nossa escolha, a escolha que Deus fez em relação à nossa pessoa, ela não foi uma escolha feita a partir de critérios humanos. Ela foi feita a partir do que tem dentro do nosso coração, de um desejo que não é suficiente para que a gente cumpra a finalidade para a qual nós fomos chamados. Que não é suficiente, né? Porque mesmo que eu tenha um desejo, e por isso talvez Jesus disse no Evangelho, né? Como eu gostaria que quando eu voltasse, eu encontrasse aceso essa chama. Aqui fica muito claro que a função de manter aceso a chama não vem da parte de Deus, e sim nossa. Como eu gostaria de quando eu chegasse, encontrasse o seu coração queimando. Então, Deus está atribuindo essa chama acesa a um mover humano que é capaz de soprar, como nós temos o fogão a lenha, para poder essa chama permanecer realmente acesa. Que Deus nos ajude, nos guarde e nos proteja.